Paz e graça da paz do nosso Salvador Jesus Cristo. A você que chegou desse vídeo, a você que abriu este vídeo, quem vos fala é o evangelista Rodrigo, seu servo. Quero vir aqui diante deste vídeo trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Este é o meu canal no YouTube. Eu peço a você que possa ter entrado neste vídeo, primeiro que fique até o final, para que você possa ser edificado pela palavra do Senhor, para que você possa ser alcançado pelo Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Também quero te pedir a você que você possa se inscrever no meu canal, para que esse canal cresça, mas para que, através do crescimento do canal, mais pessoas assim como você que está aí agora, possa ser alcançado pela palavra de Deus. Deixe o seu comentário, peça a sua oração e deixe aí a sua curtida, o seu joinha nesse vídeo para me ajudar. Eu quero trazer aqui para o seu coração, para o seu entendimento, um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Já até deixei um vídeo aqui, tem um vídeo gravado com esse texto, mas estudando ele, meditando, o Senhor ele tem falado ao meu coração e eu quero trazer algo a mais que eu aprendi, compartilhar com você, para que você possa também aprender, crescer na palavra do Senhor e compartilhar com outras pessoas. Está escrito assim o texto: Jesus acalma a tempestade, é a epígrafe do texto. E naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Então o desesperaram, dizendo-lhe: mestre, não se tem de que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Então sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Eu quero, antes de compartilhar o texto, trazer uma introdução a esta mensagem. A introdução desse texto é: as tempestades, elas são inevitáveis na nossa vida. Ou seja, de alguma forma, ou de uma forma ou de outra, as tempestades, elas sempre vão vir. Você não pode impedir, você não pode evitar que tempestades sobrevenham sobre a sua vida. As tempestades podem vir de várias maneiras. Pode ser um pai ou uma mãe que você perdeu. Pode ser um negócio que deu errado, um casamento que não deu certo. Então tem várias formas de se levantar a tempestade na sua vida. Mas o interessante é que Jesus, ele não perde o controle da tempestade que vem sobre a nossa vida. De alguma forma ou de outra, Cristo sempre está no controle. Mas muitas das vezes, as circunstâncias não levam a crer que Ele nos esqueceu. Parece que Ele não se importa com a nossa luta, com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Parece que Jesus nos abandonou. Mas na realidade, Ele nunca nos abandonou, Ele sempre esteve ali.
Ele sempre está perto e ele sempre tem o controle. Por quê? Porque diante da tempestade, diante da provação do deserto, o Senhor, ele sempre tem algo maior a nos oferecer. Tudo que Deus permite na minha e na sua vida, ela tem um propósito. Então a tempestade, quando ela vem, é porque Deus, ele tem um propósito. Parece que não, mas tem. E lá na frente, ele vai revelar o seu propósito. E você vai alcançar o propósito. É inevitável a tempestade, mas também é inevitável você não viver o propósito de Deus. Eu quero começar aqui. O contexto desta mensagem é: Jesus passou o dia todo pregando, falando as suas parábolas para os seus discípulos e para a multidão que ali se encontrava. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo já pregou um dia todo. Se pregou, vai entender o que aconteceu. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. E sendo 100% homem, como também 100% Deus, ele sentia cansaços como nós sentimos, fome, sede. Depois de um dia extenso de longa pregação, de longo ensinamento, ele se cansou. Ele reúne os seus discípulos, despede a multidão e entra no barco com os seus discípulos e ele dá uma ordem: passamos para o outro lado. Ele determina aos seus discípulos que passem para o outro lado. Ele pega uma almofada, desce até a popa do barco e vai dormir, descansar, porque ele estava cansado. E a palavra do Senhor diz aqui no livro de Marcos que logo após eles entrarem no mar, quando ele chega num determinado ponto da viagem, se levanta sobre o barco, se levanta sobre eles uma grande tempestade, um temporal de vento. E aqueles discípulos começam a ficar apavorados, começam a tentar lutar contra a tempestade, tentar lutar contra o vento. Eles começam de alguma forma a tentar prosseguir a viagem para não incomodar o mestre, porque o mestre estava dormindo. Mas chega um determinado tempo, um determinado ponto, que eles não conseguem mais. Então o que é que acontece? Eles vão ter que ir incomodar o mestre. E a Bíblia diz que eles vão até o mestre. Esse texto ele é regido por 3 perguntas. E eu quero que você entenda essas 3 perguntas. Eles vão até o mestre e dizem: mestre, não te importa que nós perecemos? Olha que pergunta. Quantas vezes nós não nos fazemos essa pergunta ao Senhor? Quantas vezes, em meio às lutas, tempestade, nós olhando e parecendo que Jesus nos abandonou e nós bota o joelho no chão e diz: Senhor, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou, mas na realidade Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou, Ele sempre está ali, Ele está no controle, é fato. E eles perguntam: Senhor, não te importa que nós perecemos? A Bíblia diz que Jesus levanta, dá uma ordem ao mar, dá uma ordem ao vento, dá uma ordem à tempestade, para que a tempestade, o vento e o mar se acalmem. A Bíblia diz que tudo se acalma. Aí vem a segunda pergunta. A primeira, eu disse que o texto tem 3 perguntas. A primeira pergunta é os discípulos perguntando a Jesus se Jesus não se importa que eles pereçam. E a segunda pergunta agora é Jesus perguntando aos discípulos. Olha a pergunta de Jesus: Por que vocês são tão ansiosos? Por que vocês estão ansiosos? Versículo 40, ele diz: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Esse tímido aqui é a mesma coisa de com medo. Jesus está perguntando: por que vocês estão com medo? Por que vocês ainda não têm fé? Vocês não têm fé? Mas aí eu quero deixar uma pergunta para você. Por que foi que Jesus perguntou aos discípulos? Porque eles não têm fé e medo. Porque eles estão com medo e não têm fé. Ou seja, por que era que os discípulos, a pergunta é, por que era que os discípulos deveriam ter fé e não medo? É uma pergunta. Mas eu vou lhe responder essa pergunta. Por que é que os discípulos deveriam ter fé
e não medo. Olha que pergunta tremenda. Primeira, porque no versículo 35, Jesus tinha determinado algo. Passamos para o outro lado. A determinação de Jesus era que eles iam chegar do outro lado, que eles passassem. Então, se Jesus tinha determinado, a promessa de Jesus era chegar do outro lado. Primeiro ponto, por causa da promessa de Jesus. Por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Segundo ponto, porque a presença estava com eles no barco. Jesus é Deus. E Deus estava com eles, a presença estava com eles. Por isso eles deveriam ter fé e não medo. Terceiro ponto, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O livro de João, capítulo 1, vai dizer que Ele criou todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito existiria. Ou seja, Cristo sendo o Criador, Ele não pode subsistir na criatura, mas a criatura subsiste no Criador. Ou seja, a criatura depende do Criador para sobreviver, para se manter. A criação de Deus depende de Deus. Deus é quem mantém toda a criação. Cristo é o Criador. Ele estava no começo quando Deus disse, lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus dá ordem, quando Deus começa a fazer toda a criação. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava lá no princípio. Ele estava lá quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva. Ele estava lá no começo. Ele é o Criador de todas as coisas. E sendo Ele o Criador de todas as coisas obedecem a Ele. O mar e o vento é dominado por Ele. A tempestade, ela teme ao Senhor. Porque Ele é o Criador, Ele manda na criatura. Ele tem o controle da criatura. A criatura não manda no Criador. Sendo Ele o Criador de todas as coisas. O vento, o mar, a tempestade é uma criação de Deus. Então a criação, ela subsiste em Deus. Ela depende de Deus para sobreviver. Então ela tem que obedecer a Ele. Porque Ele é o Criador. Ou seja, a promessa, a presença e a autoridade de Deus. Porque Deus, Ele é o dono e o Criador de todas as coisas. Então, por isso, aqueles homens deveriam ter fé e não medo. Mas muitas das vezes, nós se deixamos levar pelo medo e esquecemos que Cristo está do nosso lado, que Ele tem o controle de tudo e Ele não perde o controle e Ele sempre nos entregará a vitória. Então, agora vem a terceira pergunta e a mais importante. A terceira pergunta é entre os discípulos. Primeira pergunta foi os discípulos perguntando a Deus, perguntando a Jesus se eles não se importavam com o que estava acontecendo. Então Jesus faz a segunda pergunta aos discípulos, porque eles são tímidos ou ansiosos, ou têm medo e não fé. Mas agora vem a terceira pergunta e essa eu declaro a mais importante de todas. Os discípulos agora estão perguntando entre si. A pergunta agora é um perguntando ao outro. Quem é esse? Quem é? Quem é esse homem? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem é ele? Eu quero lhe perguntar a você que está assistindo esse vídeo, quem é ele? Você não sabe quem é ele? Eu vou te dizer quem é ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o unigênito de Deus. Ele é o Cordeiro Pascual, a semente da mulher, a raiz de Davi. Ele é a nuvem de dia, protegendo o povo no arraial. Ele é a nuvem de fogo de noite, aquecendo o povo no deserto. Ele é o cajado que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Ele é a água que brota da rocha. Ele é a água da fonte da vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o teu e o meu Salvador. Ele é o Emanuel. Ele é Deus conosco. Quem é Ele? Ele é tudo aquilo que você precisa. Você, aleluia, quem é Ele? Ele pode ser a providência na sua vida. Ele pode ser o teu milagre, a tua cura. Ele pode ser a solução. Ele é o pastor dos pastores, ou seja, Ele é o pastor das ovelhas. Ele é a porta que nos leva ao céu. Ele é o autor de todas as coisas. Eu e você existimos por causa dele. Alcançamos salvação por causa dele. Ele é
a porta da salvação. É incrível. Poderia passar aqui muito tempo dizendo quem é Ele, mas Ele é tanta coisa que nós não podemos nem expressar tudo aquilo que Ele é. Mas o importante é que Ele é a salvação, a libertação da sua vida. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele morreu para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Jesus, Ele é muito mais do que o que eu e você podemos imaginar. Que Deus te abençoe. Que esta palavra, ela possa tocar ao seu coração. E mais do que isso, que você possa entender a mensagem que eu estou deixando aqui para você. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite em seu coração. Amém e graças a Deus.